E, para começar, né, nessa linha dos nossos eventos juntos na primeira infância, a primeira aula que nós teremos hoje vai ser do Dr. Mauro Moraes. Então, gostaria de convidar o Dr. Mauro Moraes para falar sobre a formação da microbiota. Dr. Mauro Moraes é professor livre docente em gastroenterologia pediátrica na Escola Paulista de Medicina, professor associado e chefe da disciplina de gastroenterologia pediátrica, pediatra gastroenterologista na Clínica de Especialidades do Hospital Albert Einstein. Por favor, Dr. Mauro, 45 minutos. Bom dia a todos. É uma grande honra poder participar desse evento, e eu quero agradecer inicialmente as duas companhias, em nome do Williams e do Rafael, a Nestlé e o Axê, pelo convite para poder falar com vocês, né, a respeito de um assunto que vem trazendo muito interesse, que é a questão da formação da microbiota intestinal. Hoje em dia, uma série de termos aparecem, né, e eles vão se modificando ao longo do tempo, né? A palavra microbiota, que seriam os micro-organismos, né, que vão estar presentes num determinado local, por exemplo, no intestino. O microbioma, que seria o conjunto desses micro-organismos e seus respectivos materiais genéticos. E muitas vezes o pessoal diz, né, que no corpo humano a microbiota é 10 vezes maior do que o número de células do corpo, e o corpo tem 100 vezes mais material genético da microbiota do que do próprio genoma humano. Essa questão vem sendo modificada, né, recentemente, né, e evidências mostram que talvez não seja 10 vezes maior, mas seja um número bastante semelhante. Aparecem também, né, na ciência da saúde, né, palavras terminadas em ômicas, né, que vão trazer novas explicações, como, por exemplo, a metabolômica, mostrando que, às vezes, o mesmo indivíduo com uma microbiota muito semelhante ao do outro vai ter uma produção, uma influência metabólica diferente pela produção de substâncias diferentes. E isso é estudado, então, através da metabolômica. E isso tudo vem realmente aumentando rapidamente, né, os conhecimentos sobre a microbiota intestinal. Eu estava falando da igualdade, né, de células bacterianas e humanas, né, elas são bastante diferentes, né? As células bacterianas vêm sendo conhecidas melhor nos últimos anos, graças ao fato de apresentarem um material genético de RNA que é comum a todas as bactérias, e a partir desse material é que são feitos estudos, né, para verificar a composição da microbiota. E uma outra questão também que se discute, né, que seria a relação, né, entre as bactérias e humanos, né, e do ponto de vista das definições ecológicas, essa relação muitas vezes é dita de comensal, né, naquela que duas espécies têm benefícios, aliás, há uma relação entre duas espécies em que uma delas tem benefícios sem prejuízo para a outra, que seriam, então, das bactérias que estariam vivendo no nosso intestino, em outras partes, recebendo nutrientes, mas sem prejudicar o humano. Aqui é um exemplo dessa relação comensal, né? Vocês veem esse pássaro comendo restos de carne na boca de um jacaré. Mas, evidentemente, que é uma relação muito perigosa, principalmente se o jacaré resolver fechar a boca. E também tem a relação de mutualismo, que seria a relação ecológica entre dois seres vivos, no qual ambos são beneficiários e, frequentemente, resulta em dependência. Então, alguns autores utilizam esse termo, né? Mas esse termo tem validade enquanto existe um equilíbrio, né, na microbiota intestinal, numa situação de saúde. Quando você tem um desvio da microbiota, você passa ou deixa de ter essa relação de mutualismo. Muitas vezes vocês vão encontrar atualmente, né, dizer que a microbiota intestinal era um órgão esquecido, né, e que agora, em função da sua importância no sistema de funcionamento do corpo humano, no que se refere a metabolismo, imunologia
interação com o sistema nervoso, né, deveria ser considerada como uma parte do corpo humano. E quando eu comecei a falar de microbiota intestinal há cerca de 15 anos, nas primeiras aulas que eu falava que a microbiota tinha 400 espécies. Com esse desenvolvimento, né, da biologia molecular, atualmente, no último levantamento, se chegou a 2.172 espécies, né, compondo a microbiota, e nessa microbiota nós encontramos representantes, 12 representantes dos 100 filos conhecidos, e 95% quase pertence a 4 filos: Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobactéria, Proteobactéria, e aqui estariam alguns gêneros representantes nos Firmicutes, Lactobacillus, Ruminococcus, Bacteroides, Prevotella, Bifidobactéria, Escherichia coli, e um outro filo, que é o Verrucum microbia, que tem uma bactéria, Akkermansia mucinifera, que teria uma importância que vem sendo dada no sentido de ter uma relação direta com a produção de muco, com a manutenção do muco e a manutenção da permeabilidade intestinal. E aqui embaixo eu coloco nesse esqueminha as várias classificações. Então, nós estamos discutindo aqui filos, mas você tem que levar em consideração até a espécie, evidentemente, e muitas vezes também a cepa, como nós vamos discutir durante essa apresentação. Houve uma classificação, né, de enterotipos, né, de classificar as microbiotas existentes em 3 categorias. Numa, que é o enterotipo 1, em que prevalecem os bacterióides, que são do filo Bacteroidetes, no outro, a Prevotella, que também é da Bacteroidete, e no terceiro heterótipo, o Ruminococcus. Mas, atualmente, já começam a surgir algumas dúvidas da validade e da importância dessa classificação. Outros elementos também fazem parte, né, da microbiota, como eu já comentei, não são só as bactérias. Nesse trabalho que foi feito pelo nosso grupo, se avaliou a participação do Methanobrevibacteria smith, né, que, na verdade, não é uma bactéria, mas é um árquea, e que está relacionado com a produção de metano, que altera o ritmo intestinal, que pode alterar o tempo de trânsito, e esse interesse surgiu inicialmente em crianças com constipação intestinal, e nesse trabalho aqui em particular, a situação de contaminação ambiental. Então, na microbiota intestinal, nós temos, então, bem conhecido, uma diferença, né, ao longo do tubo digestivo. Esse esquema, outro dia, eu fui numa banca de tese, a aluna utilizou, e foi criticada porque não tinha boca. Então, realmente, se a gente for considerar intestinal, tem o delgado e tem o colo, mas se a gente for considerar o tubo digestivo, realmente falta a microbiota da boca. E vocês veem que vai ficando mais escuro, né, porque aumenta a quantidade de bactérias, há uma diminuição do oxigênio também, e de substâncias antimicrobianas produzidas pelo próprio intestino também vai diminuindo. Então, isso proporciona uma maior quantidade de bactérias que tem uma composição distinta. Mas, além dessa mudança no sentido crânio-caudal, você pode encontrar também diferenças se você considerar um corte do intestino, né, nessa posição, por exemplo, nessa posição, e aqui estaria, então, a luz intestinal, a mucosa e o lúmen, e vocês veem que a composição da microbiota é diferente. Então, quando você vai estudar a microbiota, isso acontece em muitas pesquisas. Em geral, o que se utiliza é uma amostra de fezes, que, evidentemente, não vai representar o todo da microbiota intestinal, e isso, por si só, já mostra a complexidade que é você estudar esse tema. Esse trabalho, publicado pelo Dr. Kickley, no ano passado, é extremamente interessante, né, porque ele faz uma análise crítica, né, dos estudos, né, da microbiota intestinal, e faz a pergunta se nós já chegamos lá. E, realmente, um primeiro aspecto que ele destaca, né, é a questão de que, em várias situações, né, em várias doenças, tem sido caracterizado alterações na microbiota intestinal. As doenças funcionais gastrointestinais, por exemplo, constipação intestinal, síndrome do intestino irritável,
da doença inflamatória intestinal, doença celíaca, doenças alérgicas, asma, doença de Parkinson, diabetes, autismo. E, evidentemente, que algumas dúvidas começam a surgir, que ele chama a atenção, de se essas alterações poderiam ser a causa ou consequência. Em geral, elas são consideradas como causa, razão pela qual se procura considerar a utilização de probióticos no seu controle. Mas, se eventualmente ela for consequência, isso, evidentemente, não teria um tipo de resultado como seria esperado, em termos de melhorar a causa e, assim, diminuir a doença. Nesse trabalho também, ele procura destacar alguns dos mecanismos, né, dessa interação entre a microbiota e o organismo. Então, aqui estaria uma situação normal, o epitélio intestinal íntegro, a junção fibrometerócitos, o muco recobrindo também, tendo uma participação importante, e aqui, na lâmina própria, o sistema nervoso entérico, células do sistema imunológico e os próprios vasos sanguíneos, e quando você tem uma situação de anormalidade, vai poder acontecer a passagem, né, de bactérias e seus produtos, né, para lâmina própria, contatando o sistema nervoso entérico, as células imunológicas, e pode haver também a passagem de bactérias íntegras, né, num processo de translocação. Nesse contexto, é importante a gente lembrar também que alguns produtos, né, dessas bactérias também vão poder exercer esse efeito. Então, você vai ter, nesse contexto, várias evidências. Aqui eu trouxe essa figura que ilustra, né, a interação entre a microbiota intestinal e o cérebro. Então, a microbiota intestinal pode influenciar o cérebro pela ativação do sistema nervoso entérico, de células do sistema imunológico e também pela produção de metabólitos que vão ser absorvidos e vão ter função de interferência no cérebro. Hoje em dia já se identifica algumas bactérias que conseguem produzir alguns mediadores químicos cerebrais. E, por outro lado, também o cérebro, por exemplo, o estresse, vai poder mandar informações para controlar o intestino no que se refere, por exemplo, à motilidade intestinal. Essa composição da microbiota, como ela é conhecida atualmente, né, ela depende de uma série de fatores, né, a microbiota já constituída. Ela vai depender do tipo de parto, da tipo de alimentação, a dieta, atividade física, doenças do tubo digestivo, a própria idade também se acompanha de mudanças, e o uso de medicamentos, né? Você é bem conhecido já o efeito dos antibióticos sobre a microbiota intestinal, mas também os produtos, né, que interferem na produção de ácido gástrico, os inibidores de bomba e os bloqueadores do receptor da histamina, também pode levar a isso, assim como em indivíduos adultos, o uso da metformina. E também a questão da geografia também pode influenciar na composição da microbiota intestinal. Estudos publicados há cerca de 7 anos, né, um primeiro estudo foi feito por um autor chamado Di Filippo, da Itália. Ele comparou a microbiota de crianças italianas com crianças africanas e encontrou diferenças importantes, né, que foram atribuídas às diferenças da dieta. E assim também, outros trabalhos comparando a microbiota de americanos com sul-americanos e paquistaneses e indianos também mostram diferenças, mostrando realmente uma diferença geográfica e que pode ser resultante de várias condições. Nesse trabalho, que foi feito lá na Escola Paulista, né, foi analisada a microbiota intestinal de uma mesma região geográfica, uma cidade aqui no município de Osasco, na Grande São Paulo, em que se comparou a microbiota de crianças que moravam numa favela e em ensino particular. Não é bem esta fotografia, que é do Morumbi, mostrando a relação entre pessoas de nível socioeconômico apropriado e pessoas de favela morando numa mesma região geográfica. Então, nesse trabalho, evidentemente, que as crianças da favela tinham condições
de nutricionais menos adequadas do que as crianças da escola privada. Aí também essa questão da adequação teria que dar um desconto, uma análise mais profunda, considerando o excesso de peso, né? Mas não vou entrar nesse detalhe. E também condições ambientais, como suprimento de água, esgoto, bastante comprometido na favela. E quando você analisa, né, a microbiota intestinal, eu não vou dissecar todos esses dados numéricos, mas vou chamar a atenção para vocês do Clostridium difficile, que foi isolado com maior frequência das crianças da escola privada, e além da maior frequência de isolamento, o que se encontrou é que as contagens 8 vezes 10 a, aqui eu não enxergo direito, acho que é 10 a 3, né, é maior do que no grupo da favela, que é 1,7 vezes 10 a 3, mostrando que na escola privada tem mais Clostridium difficile, mais Clostridium perfringens e tem menos lactobacilos, o que mostra, então, que talvez as crianças do nível socioeconômico alto, dentro daquela forma genérica de se considerar uma microbiota mais sadia, tem uma microbiota pior do que as crianças da favela. Voltando aos fatores que influenciam na composição da microbiota, né? Aqui já indo para a parte da instalação da microbiota intestinal, todo mundo conhece a influência do fator do parto e o tipo de parto e o tipo de alimentação nos primeiros anos de vida. E aqui uma situação, né, que deve ser considerada, né, lembrando que as galinhas, né, já podem nascer contaminadas, né, com salmonela, e isso pode acontecer durante a sua geração ou durante o momento em que vão bicar, né, os ovos e a casca do ovo para poder vir para o meio ambiente. No ser humano também, você tem várias situações em que elementos da microbiota, elementos que estão presentes no corpo da mãe, vão passar para o feto. Por exemplo, alguns vírus, como é o citomegalovírus, a rubéola, né, provocando doenças congênitas graves, a sífilis, né, como uma bactéria, e a toxoplasmose como exemplo de um protozoário. Então, realmente, durante muitos anos, né, e é bem definido que a microbiota do recém-nascido vai se estabelecer de uma forma mais efetiva, mais intensa, do ponto de vista quantitativo, é a partir do nascimento, mas já foram identificados alguns elementos, né, que fazem parte da microbiota da mãe em tecidos que seriam mais vinculados ao feto, na placenta, no líquido amniótico, no sangue do cordão e no mecônio, né, antes mesmo que houvesse um tempo de haver uma colonização intestinal pelo nascimento. E a discussão é de onde viriam esses micro-organismos, talvez vindo através da vagina e translocação de bactérias da luz intestinal da mãe. A gente vai voltar a discutir isso num esquema que vai facilitar um pouco mais esse entendimento. Com relação ao tipo de parto, né, é bem conhecido que as crianças que nascem por parto normal têm uma microbiota diferente daquelas que nascem por cesárea. Então, aqui é uma expressão dos filos, né, em relação à abundância total de bactérias nesse grupo de crianças nascidas em 2 tipos de parto. Então, é muito fácil verificar que a participação de actinobactérias é menor em relação aos com cesárea na criança que nasce em parto normal, assim como os bacteroidetes também são menores. Você tem uma quantidade maior de firmicutes e maior de proteobactéria. E um outro aspecto importante é o caráter dinâmico, né, da evolução dessa microbiota ao longo dos primeiros anos de vida, ao longo dos 2 anos de vida, ao longo desses 1000 dias, né, é que você vai tendo um comportamento que, até do ponto de vista de aumento e diminuição, é semelhante, né, mas, ao fim dos 24 meses, você já não encontra, né, diferenças muito expressivas da microbiota das crianças por parto normal e cesárea, e elas vão ser bastante semelhantes também do ponto de vista de distribuição de abundância em relação à materna também. Então, é provável que, nesse primeiro momento em que você encontra essas diferenças, você vai ter
já a determinação de situações metabólicas que vão atuar não somente no momento da criança em termos de crescimento no primeiro ano de vida, como também no desenvolvimento de doenças futuras, né? E, justamente nesse caminho, existem alguns estudos da literatura e eu vou apresentar algumas informações rapidamente. Nesse estudo da Dinamarca, publicado em 2015 no Pediatrics, foi analisada a relação entre cesáreas e doenças do sistema imunológico. Então, em 1970, né, o percentual de cesáreas era de 5%, e eles estavam muito preocupados em 2010, porque tinha subido muito a proporção de cesáreas para 20%. Imagina se nós fizéssemos isso no Brasil, como estaria fora do gráfico já. De tal maneira que essa preocupação levou a ser feito um levantamento epidemiológico que mostrou realmente uma associação de cesárea com asma, com doença inflamatória intestinal, ou seja, provavelmente mudanças, né, na programação metabólica que estão envolvidas também com a microbiota, com a formação da microbiota intestinal. Nesse outro trabalho, publicado em 2011, no American Journal of Clinical Nutrition, eu tive a oportunidade de participar, a partir de uma discussão que nós tivemos com a doutora Helena Goldani do Sul. Foi feito uma avaliação de uma corte tradicional de 1978 em Ribeirão Preto, com 2.000 pessoas, e se avaliou a prevalência de obesidade com 23 a 25 anos, e nós observamos que havia um aumento no risco de 58%, 1,58%, né, de excesso de obesidade nas pessoas nascidas por cesárea. E toda a discussão desse trabalho, né, foi feita na perspectiva de que pudesse ter mudanças da microbiota nos primeiros meses de vida, nos nascidos de parto normal e cesárea. Esse slide é um slide de um artigo publicado há quase 2 anos, né, em que as pessoas começam a discutir que, se você expusesse o recém-nascido com amostras da microbiota da mãe, inclusive vaginal, você poderia diminuir, né, parcialmente as alterações da microbiota que você encontra na criança nascida por cesárea em relação àqueles com parto normal. Mas, obviamente, eu tenho que insistir em falar que isso são só estudos experimentais que não têm efetivamente nada de prático ainda nesse contexto, mas vocês veem que realmente a perspectiva, né, de ações para poder melhorar a instalação da microbiota intestinal estão sempre sendo motivo de pesquisa. Um outro aspecto é em relação ao tipo de alimentação nos primeiros meses de vida. Já desde a década de 80, se sabe que a microbiota de crianças alimentadas com leite materno é diferente daquelas que recebem fórmula infantil, e isso vem sendo também muito valorizado, né, no sentido de você entender quais são os mecanismos que você vai ter para poder ter esse tipo de resultado. Esse é um slide que eu sempre usei, eu usei muitas vezes na minha vida, de que o leite materno é rico em prebióticos, a gente vai discutir um pouco mais isso adiante, mas que o leite materno não tem probióticos. Essa afirmação deixa de existir, uma vez que, nos últimos anos, surgiram evidências que, ao contrário do que se considerava, o colostro e o leite humano, que eram considerados estériles, podem ter uma quantidade grande de bactérias, até 10 a 5 a 10 a 7 bactérias por 800 ml de leite, que poderão não ter uma relevância na constituição da microbiota da criança. Como é que acontece essa transferência? Então, a partir da microbiota do intestino da mãe, se acredita que a bactéria vai poder ser captada pelas células dendríticas, que vão levar essas células para o tecido mamário, através da circulação venosa e linfática, e, a partir de então, essas bactérias passam para o leite e para o colostro e vão poder fazer parte da microbiota da criança.
E o outro tipo de fonte seria as próprias bactérias da pele em torno do mamilo ou bactérias que refluem a partir da cavidade oral do lactente. Com relação aos pré-bióticos, né, eu acho que é um fato bem conhecido, né, que o leite humano tem uma quantidade de probióticos muito maior do que o leite de vaca, e esses pré-bióticos, né, fazem parte das diferenças que você observa. Então, a quantidade de proteínas, por exemplo, é muito grande no leite de vaca, a quantidade de lactose também é diferente, né, e o leite materno tem probióticos, nas pré-bióticos também, numa quantidade bastante expressiva. Eu sempre gosto muito de usar esse trabalho, publicado em 2004 por um professor italiano, né, que mostra 4 amostras de leite humano, né, avaliadas por cromatografia de camada fina, mostrando, então, que o perfil de carboidratos é diferente em relação ao leite de vaca. Então, a gente vê aqui a parte da lactose, que é igual em todos, a ausência de oligosacarídeos no leite de vaca e diferentes perfis de oligosacarídeos, né, nas 4 amostras de leite materno de 4 mães diferentes, e realmente isso é uma das características do oligosacarídeos, ser diferente da dependência dos tipos de enzimas que estão participando da produção desses oligosacarídeos no leite de uma determinada mãe. Esses oligosacarídeos são constituídos basicamente por 5 elementos: a glicose, a galactose, que são bem conhecidas, a N-acetilglicosamina, fucose e ácido ciálico. Então, com base na ação daqueles diferentes perfis enzimáticos, vão se formar vários tipos de oligosacarídeos. Se conhecem mais de 200 tipos de oligosacarídeos do leite humano, mas, do ponto de vista quantitativo, mais ou menos 15 a 20 vão representar a esmagadora maioria quantitativa desses oligosacarídeos no leite materno. E aqui estão 2 exemplos. Em primeiro lugar, destacar que todos eles, a sua cadeia terminal, é uma molécula de galactose com glicose, que seria a lactose, né? Galactose com glicose, e aí você vai ter vários tipos de cadeias, ou de alongamentos, né, da cadeia, formando diferentes tipos de oligosacarídeos. Aqui estão representados 2, né, oligosacarídeos do leite materno, uma milk oligosacarídeos, né, HMOs, no caso, o 2-fucosilactose e a lacto-N-tetraose. Então, esses oligosacarídeos, HMOs do leite materno, podem também ser utilizados na adição de fórmulas para crianças que deixem, por alguma razão, de receber o leite materno. Então, nesse primeiro trabalho, publicado no ano passado e feito na Itália e Bélgica, né, é comparada uma fórmula fortificada ou enriquecida com HMO, aqueles 2 HMOs que eu mostrei para vocês, em relação à fórmula controle. Eles receberam de 14 dias a 6 meses um grupo de cerca de 90 crianças, e aqui na admissão os 2 grupos similares. Durante o acompanhamento, se observou que a injeção de fórmula para os 2 grupos foi semelhante, regurgitação, vômitos, flatulência, frequência de evacuação foi semelhante entre os grupos, e no grupo que recebeu o HMO apresentou fezes com menor consistência, que nessa faixa etária, nas crianças, o aleitamento artificial é considerado um fator favorável, né? Com 1 mês, quase atingiu significância estatística, e atingiu, aos 2 meses, menor consistência das fezes. No que se refere ao crescimento, scores de peso-idade, peso-comprimento, PC-idade e MC-idade foi bem semelhante entre os grupos e bem próximo do esperado de crescimento pelas curvas de referência, que seria se manter no score Z0. Um outro aspecto que foi analisado, né, foi a ocorrência de determinadas situações clínicas, né, nessas crianças, né, que receberam a fórmula com a HMO em relação ao grupo
controle. Então, se observa que bronquite, cumulativamente, até os 12 meses, foi menos frequente em quem recebeu HMO, e a diferença foi significante, uma vez que o intervalo de confiança não atingiu o valor de 1. Com relação ao uso acumulativo de antibióticos, também foi menor. E com relação ao uso de antibióticos e de infecções de trato respiratório, apesar dos valores da odds ratio ser favoráveis ao HMO, não atingiu significância estatística, uma vez que o intervalo de confiança ultrapassou o valor da unidade. Então, aqui estão os principais, resumindo, as situações que vão ocorrer na instalação da microbiota intestinal. Então, durante a gravidez, a microbiota materna, vaginal, intestinal e da boca. Depois de nascido, o tipo de nascimento e o tipo de alimentação, com fatores muito importantes, a necessidade de uso de medicamentos, as características genéticas da criança, a situação ambiental, aí, posteriormente, a introdução dos alimentos sólidos, e por volta de 2 anos de idade, a criança vai ter uma microbiota já formada e que vai acompanhar, em linhas gerais, a vida toda dessa criança, sofrendo, evidentemente, aquelas alterações após a idade adulta. Quando a gente pensa, então, nessas alterações de microbiota, atualmente, nós pensamos a disbiose no indivíduo adulto, no indivíduo com microbiota formada, que, por alguma razão, apresenta algum tipo de anormalidade, por exemplo, o uso antibiótico, que pode modificar essa microbiota, levando, então, a um desbalanço e a disbiose propriamente dita. Uma outra forma de ver a disbiose é entender que, durante a instalação da microbiota, pode acontecer anormalidades. E o exemplo de disbiose no período de formação da microbiota intestinal pode ser dado por esse trabalho feito na Holanda, em que foram acompanhadas crianças os primeiros 100 dias de vidas. Nesse trabalho, eram crianças, a análise final foi feita com 12 lactentes dessa coorte, num grupo que tinha muito choro, cólica, e outros 12 crianças que tinham menos choro, a menor quantidade de choro, portanto, menos cólica. Então, a ideia era entender o desenvolvimento e características específicas da microbiota de crianças com cólica. Nessa análise, nós podemos ver um determinado lactente, e, mais uma vez, vejam como é dinâmica a variação da microbiota ao longo dos 100 dias de vida. Aqui é uma expressão em relação de filos em relação ao valor total, então a gente vê que os filos para um determinado indivíduo vai variando bastante. Aqui não é tão fácil de ver, mas é um outro tipo de expressão dos estudos de sequenciamento, mostrando também uma variação ao longo dos primeiros dias de vida. E analisadas em conjunto, as 12 crianças com cólica e as 12 controles, o que se constatou foi que, por volta dos 14 dias de vida, havia uma diferença significante no indicador de estabilidade da microbiota intestinal. E se constatou também uma menor diversidade nas crianças com cólica, que as crianças com cólica tinham aumento das proteobactérias, diminuição de bífido e lactobacilos, e o que é mais interessante, que ao final do período de avaliação, a microbiota era similar tanto nas crianças com cólica como controle, mostrando, portanto, o desaparecimento desse tipo de situação. Esse não foi o primeiro trabalho que mostrou a associação de cólica com alteração de microbiota, já havia outros estudos mais antigos, mas é aquele que é mais completo no sentido de proporcionar um acompanhamento ao longo do tempo. Então, essa pode ser representada ou pode ser entendida como uma disbiose da instalação da microbiota intestinal. E se há disbiose, nós devemos considerar os probióticos no seu combate e no seu tratamento. E sempre é importante rever a definição de probióticos, que todo mundo já conhece, que são micro-organismos vivos que, quando consumidos em quantidades adequadas, proporcionam efeito benéfico para a saúde do hospedeiro. Tem uma definição
que foi proposta por um grupo que se reuniu com um evento organizado pela OMS e depois foi referendado, vamos dizer assim, num outro trabalho de consenso publicado em 2014. E aí vem a pergunta: existem muitos probióticos? E a resposta: provavelmente muitos. Mas se nós formos considerar a própria definição de probióticos e a necessidade de uma caracterização do efeito benéfico para a saúde do hospedeiro, e isso se faz através do quê? Ensaios clínicos duplo cego controlados por placebo, o número de evidências são para poucos probióticos. E dentre esses poucos probióticos, nós temos o Lactobacillus reuteri 17.938, e aqui, mais uma vez, se no início da aula nós estamos discutindo filos da microbiota, essa questão da taxonomia é muito importante quando vão ser discutidos os probióticos propriamente dito, porque aí nós temos que descer até o ponto das cepas. E aqui, nesse trabalho publicado em 2017, por um grupo de trabalho da ESPEDA, se discute exatamente essa questão, que o efeito probiótico ele é específico, né, de uma cepa, e evidentemente que depende da dose. E chama a atenção da necessidade também de que se desenvolvam métodos que permitam o controle de qualidade maior, né, desses produtos, o que nem sempre é feito na prática, né, e no comércio, de se utilizarem probióticos sem uma demonstração e sem os cuidados. Existem vários relatos de produtos com menos probiótico, ou mesmo com contaminação por até agentes patogênicos, né? Mas, geralmente, você pode evitar esse tipo de situação procurando utilizar produtos de boa procedência. Como eu já tinha comentado, já mesmo antes de se ter caracterizado aquela desbiose da microbiota da criança com cólica, já se sabia que tinha alterações da microbiota em crianças com cólica, e já em 2010, esse trabalho foi desenvolvido na Itália para avaliar o papel do Lactobacillus reuteri no controle da cólica do lactente. Então, esse estudo foi feito com 60 lactentes, dentro de um desenho duplo cego controlado por placebo. Quando se avalia a duração média de choro ao longo da intervenção, a gente pode observar que as crianças que receberam a intervenção em relação ao placebo choravam igual, praticamente, na admissão, e aqui foi reduzido com 7, 14 dias, 95 minutos para 185, 60 para 150, 35 para 90, atingindo significância estatística no 21º dia. Quando esses mesmos dados foram considerados como porcentagem de resposta, considerado a redução de 50% do choro em relação à admissão para cada indivíduo, se constata que a porcentagem de resposta foi melhor no grupo tratado com Lactobacillus reuteri do que o controle, com diferenças significantes nos 7 e 14 dias de vida. Obviamente que depois desse trabalho, não é tão óbvio, porque em outras situações nem sempre é possível fazer outros ensaios clínicos, né? Foram feitos outros ensaios clínicos que confirmaram, né, a eficácia do Lactobacillus reuteri como esse objetivo, como essa meta-análise publicada no JPGN em 2016, mostrando que realmente o Lactobacillus reuteri reduzia o tempo de choro das crianças que recebiam intervenção em relação ao controle. A única exceção foi esse trabalho de Sung, como vocês veem, não respeita a unidade, que não encontrou benefício. Esse trabalho tinha sido feito na Austrália, com um grupo, vou chamar assim, mais heterogêneo de crianças com cólica. Agora, nesse ano de 2018, a própria doutora Valéria Sung, que era a autora do trabalho publicado na Austrália, foi a autora principal dessa meta-análise, né, que avaliou os dados individuais das crianças participantes daquela série de ensaios clínicos disponíveis, e a conclusão do estudo é que, realmente, o Lactobacillus reuteri é efetivo e pode ser recomendado para o tratamento de cólica
de crianças em aleitamento natural, e para aquelas em aleitamento artificial são necessários mais estudos. Um pouquinho antes, no mês de novembro, o Dr. Pedro Gutierrez, do México, ele, junto com outros colaboradores, né, fez uma revisão de literatura utilizando uma técnica que ainda é pouco utilizada, que é chamada de meta-análise, network meta-análise, e que tenta comparar várias modalidades de tratamento diferentes que não foram comparadas diretamente entre si, mas através de um estudo, vamos chamar assim, matemático, né, de epidemiologia clínica, para tentar verificar a interação entre elas. Eu confesso para vocês que eu não consigo compreender tudo os detalhes dessa metodologia. Aqui tem das figuras que ele mostra, né, o controle em relação a outras medidas, dieta, acupuntura, medicações e assim por diante. E aqui, no dado final, né, que é os dados do valor de Sucra, né, que é oferecido pelo programa Stata, que vai verificar qual é o melhor tipo de tratamento, né, comparativo aos outros. Então, a gente vê que o controle fica aqui embaixo, né, outras medidas terapêuticas, medicações, massagem, acupuntura aqui embaixo, a intervenção dietética numa posição intermediária e o Lactobacillus reuteri, aquele que tem melhor evidência na literatura para esse objetivo terapêutico. Além da terapia, né, da cólica já estabelecida, nesse trabalho da doutora Flávia Indri, da Itália, né, foi analisada a possibilidade de se fazer o tratamento, né, com o Lactobacillus reuteri DSM 17938 nos primeiros 3 meses de vida, para verificar se esse tipo de intervenção diminuiria a ocorrência de cólica, regurgitação e constipação. E, para isso, foi feito um estudo duplo cego, controlado por placebo, né, utilizando o Lactobacillus DSM 16938 por 90 dias. E, aos 3 meses de idade, aos 90 dias, o que se constatou? Que as crianças que receberam intervenção em relação ao placebo tiveram um tempo de choro menor que o placebo, diferença significante, menor número de regurgitações, diferença estatística significante, e menos evacuações por dia em relação, e mais evacuações por dia em relação ao placebo, que também é um dado considerado favorável no sentido de ser uma prevenção de constipação intestinal. Então, aos 3 meses de idade, se caracterizou, então, a probabilidade de diminuir o risco do desenvolvimento dessas manifestações clínicas. Esse trabalho também tem uma outra característica interessante, que ele fez uma estimativa de custos, né, e descontando o custo do tratamento com Lactobacillus reuteri, observou-se uma economia para a família de €84 e de €104 para o sistema de saúde, uma vez que essas crianças precisaram usar menos outro tipo de produto. Em alguns eventos que eu vi a professora Flávia apresentar os resultados do seu trabalho, ela sempre comentava que ela vinha esperando que outros estudos fossem publicados. E, em 2015, um outro trabalho feito pelo Savino, né, foi publicado fazendo essa comparação entre o reuteri, né, e dado junto com vitamina D ou isoladamente, certo? Só a vitamina D como controle, né, e constatar ao cabo do segmento que as crianças que receberam a intervenção apresentaram menor frequência de... Eu estou com dificuldade de enxergar lá. Me recomendaram para não ir na frente da tela. Eu não posso ir mesmo, porque eu não tenho microfone. Mas que vão me ajudar aí. Tem menor frequência de... Vocês estão enxergando, eu não estou. Uso de remédios, etc. e tal, certo? Exato. O uso de remédios, certo? Foi menos frequente. E também as crianças que receberam a intervenção tiveram que utilizar fórmulas, 7 delas das 51, enquanto que no grupo que recebeu apenas a vitamina D, esse valor chegou a 20, e essas diferenças foram estatisticamente significantes, mostraram, portanto, um efeito positivo.
E, para finalizar, o professor Savino trouxe um outro resultado que, de um lado, a gente pode achar como pediatras positivo, porque o número de chamadas telefônicas relacionadas à criança diminuiu de 8 para 5, com uma diferença significante. Porém, o número de consultas médicas também diminuiu, de 5 para 2,5. Então, a gente deixava de receber o valor da consulta. Então, realmente, vocês veem que existe muito progresso, né, no estudo da microbiota, nos estudos das interações com o sistema imunológico, o sistema nervoso entérico, e realmente o futuro continua apontando, né, que a melhor opção de tratamento para assegurar um bom crescimento e desenvolvimento do lactente e também prevenção de doenças na fase de criança e na fase do adulto é o aleitamento natural, que tem a sua própria microbiota e seu próprio perfil de HMOs. Mas as pesquisas estão ampliando, né, não somente o entendimento desse tipo de situação, como também a perspectiva de novas intervenções. Obrigado pela atenção.